sistema interativo que estamos a fazer aqui na Universidade de Aveiro, na informática. Eu sou membro da linha Mateias, que tem como dois principais tópicos o ensino da matemática no ensino superior e a informática no ensino. Bom, eu vou falar sobre este projeto de utilização de questões parametrizadas de dois sistemas e disponibilização na web, mas vou fazer um enquadramento antes de começar a falar do nosso projeto. Então vou falar um pouco também sobre o projeto Matemática e Ensino, que foi o projeto onde se começaram a criar questões deste ano, questões parametrizadas. Depois o projeto Negua, um projeto que em alguns aspectos é semelhante, também permite criar questões parametrizadas para a matemática. E depois o sistema, uma aplicação web que nós estamos a utilizar, disponibiliza questões dos dois projetos, do Matemática e do Negua. Então, o projeto Matemática em si já tem 25 anos, começou por ser utilizado para a matemática apenas, para a avaliação e diagnóstico, e o principal objeto de aprendizagem são as questões do tipo verdadeiro e falso parametrizadas. Atualmente já é usado em várias áreas, matemática português, biologia, inglês, física, literacia financeira, química, etc. É utilizado no ensino básico, no ensino secundário e no ensino superior. Atualmente já existem 1901 modelos geradores de questões, portanto, templates que geram questões, o computador dá valores aos parâmetros e produz questões concretas, e 1252 delas na matemática. Sendo que cada uma destes modelos pode gerar milhares de questões diferentes, com alguma semelhança. Elas são usadas principalmente nas competições nacionais de ciência, que é o evento que torna o PMAT mais conhecido. Cerca de 12 mil alunos em 3 dias, 200 computadores, 400 alunos cada vez. Bom, o que é que são questões parametrizadas? Então, basicamente, em vez de a gente abordar uma pergunta do género será que 1 mais 2 é igual a 3, guardamos uma pergunta do género x mais y é igual a z, em que x e y depois vão ser gerados pelo computador, ou ao caso, dentro de conjuntos pré-definidos. Esta ideia aplica-se não só a variáveis, mas também a figuras. As figuras podem estar também parametrizadas e os textos também podem ser selecionados partes de textos. Para fazer estes modelos, portanto, é usado o LaTeX, um subconjunto do LaTeX, uma linguagem intermédia. E isto, portanto, o sistema foi incorporando as diversas inovações tecnológicas ao longo dos anos. Várias tecnologias foram utilizadas. Além da plataforma do PMAT, é possível utilizar um web service que, a partir do ID do modelo, ele devolve a concretização. E, portanto, é possível utilizar outras aplicações web com modelos do projeto Matemática em si. Que é isso que nós fazemos. Uma questão, tipicamente, é uma coisa assim. Portanto, temos um texto inicial, pode ter figuras, depois 4 afirmações sobre o texto. O aluno responde verdadeiro ou falso ou pode não responder à questão. As questões são parametrizadas, aqui as variáveis. Neste exemplo aqui, portanto, o centro ali das elipses pode mudar e fica de acordo com o texto que aparece ali. E depois as afirmações também envolvem esses parâmetros. Portanto, o modelo pode gerar uma grande quantidade de questões diferentes, embora com os mesmos objetivos. Bom, aqui uma fotografia das competições, portanto, uma grande festa com os alunos. Acaba por produzir um impacto e o nome da universidade acaba por ser divulgado pelas competições do tema. No ensino superior, eu pessoalmente vou falar do exemplo do cálculo 3, que é o que eu conheço, e uma das motivações é a quantidade de reprovações que existem nas cadeiras com os alunos, nas unidades curriculares assim. Quando comecei a acordar, estavam 1.396 alunos inscritos, passaram 14%, são 195, extraordinário. A avaliação era a revisão final. Então, fizemos várias alterações ao longo dos anos. A passagem da revisão final para a avaliação contínua melhorou logo bastante os resultados.
E depois também começámos a tentar utilizar computadores, usámos as plataformas WebCP, Blackboard, Moodle, também sistemas de cálculo simbólico. E ocorreu então a possibilidade de utilizar as questões do projeto de matemática e ensino em aplicações web. Elas eram usadas principalmente em competições e eu pensei que talvez seja útil fazer uso delas em sistemas de aprendizagem. Então, começámos com o SA3C, com a ajuda do PMAT, em particular o Alex, também. Comecei a tentar implementar aplicações para a aprendizagem que faziam uso dos modelos do PMAT. Depois o C3 Web, com o Web Trabalho, nós fizemos esta aplicação. E finalmente o CIACO, que é o que vou falar mais agora. Atualmente os resultados são bastante melhores, claro que não é só por causa do uso dos computadores, mas já temos estes números, 55%, 56% em vez de 14%. Há várias razões, a unidade de menos alunos, está fragmentada, avaliação contínua, etc. Ok, o projeto MEGUA significa Mathematics Sensor Station Data, no estado de Aveiro. Portanto, é uma package para o Sage Mathematics, que é open source. Portanto, permite a criação de perguntas parametrizadas. O professor controla tudo, portanto, não é preciso um programador para fazer ou alterar exercícios. No projeto de matemática ensino isto é necessário, portanto, é necessário especificar o exercício em LaTeX e depois um programador é que implementava o exercício. Uma vantagem do MEGUA é que não é preciso programador, portanto, o professor faz tudo sozinho. Portanto, ele pode organizar os seus exercícios parametrizados, partilhá-los com colegas e a package permite gerar exercícios para papel, PDF e exercícios para a web, que são aqueles em HTML mais Mathsharks, aqueles que são usados depois nas aplicações web. O professor precisa ter conhecimentos básicos de HTML, LaTeX e Python. Portanto, precisa de escrever os modelos as questões parametrizadas em HTML, as fórmulas podem ficar em LaTeX e os parâmetros são controlados utilizando a linguagem de Python. Mas não é preciso grandes conhecimentos, pode fazer por analogia com outros exercícios, não precisa de saber mesmo programar. Aqui tem um exemplo de uma questão do MEGUA, uma questão para a web. São questões de escolha múltipla, não de verdadeiro e falso, como nos primados. Então, um texto inicial e depois 4 opções e o aluno tem que escolher uma das 4 opções. Continua a ser tudo parametrizado, podem aparecer também figuras, parametrizadas, mas são questões de escolha múltipla. Uma grande vantagem é que, além do texto e das opções, nós temos a resolução detalhada. Portanto, os alunos gostam muito das resoluções. Eles podem optar, inclusive, depois na aplicação Seattle, por ver a resolução sem responder à questão. Como é que se cria uma questão no MEGUA? Então é preciso escrever o texto da questão, o texto inicial, que inclui parâmetros, depois as várias opções. A primeira é sempre a verdadeira e depois as outras têm que estar sempre erradas, é o único cuidado que é preciso ter, não pode haver duas verdadeiras. No PMAT isto é mais difícil porque pode haver várias verdadeiras e várias falsas, é preciso escrever a expressão que valida cada uma das questões, é mais complexo. E é mais simples, é só garantir que a primeira está sempre correta e as outras não estão. Os parâmetros em Python, está aqui um exemplo, por exemplo, aqui a primeira instrução diz que o parâmetro 1 vai ser um inteiro de 1 a 5. Portanto, ele depois é gerado automaticamente. Também dá para incluir então gráficos, aqui alguns destes parâmetros já são gráficos.
E há parâmetros nos exercícios que são os que vão ser enviados para a aplicação web SIACLA, que é onde vai ser disponibilizado depois do exercício, que eu vou falar depois a seguir. Os parâmetros já posso referir, portanto são vários, o nível de dificuldade, o SLIP, que é a probabilidade do aluno se enganar mesmo sabendo os conceitos que a questão envolve, o GUESS, que é a probabilidade dele acertar ao acaso, o GUESS é 25 no caso de serem 4 opções, que é um quarto, e a discriminação, que tem a ver com o gráfico da função, que é aquele usado para calcular as probabilidades, que eu já vou falar, e depois os conceitos que a questão envolve, e os pesos correspondentes. Portanto, esta aqui envolve dois conceitos, um com peso de 40% e o outro de 60%. Pronto, o professor cria a questão no Negua e envia para a aplicação web SIACLA e ela fica logo disponibilizada no web, imediatamente. Se houver algum erro, é a responsabilidade do professor, ele pode chegar lá, editar e voltar a enviar para a aplicação web. Não sei se algumas pessoas devem se recordar, mas por vezes sobre o PEMAT, quando surgiam erros, havia uma dificuldade em corrigi-lo, porque é preciso esperar algum tempo, porque há um programador pelo meio. É preciso enviar para corrigir e depois esperar pela programação, que é um processo complexo. Aqui é o professor que faz tudo. Se houver erro, é da responsabilidade do professor. Eu não sei se calhar posso mostrar aqui o Negua em funcionamento. Espero que esteja a funcionar. O Pedro? Não, está. Está aqui. Pronto, então temos aqui o SPL6 Notebook, é uma espécie de... funciona até como uma calculadora, há células em que podemos fazer cálculos, programar. Eu vou correr aqui a célula onde está o exercício, vamos começar por ver o exercício. Não preciso correr a primeira célula, né? Escreve-se o exercício e vê-se imediatamente o resultado já pronto para colocar na aplicação web. O mesmo exercício, se nós dermos uma chave diferente, está igual, se não dar aqui a chave 8. Depois ela virou para cima. Portanto, os parâmetros já são calculados, as figuras também são parametrizadas e pronto, temos o modelo que gera várias questões. Portanto, a ver, é possível então criar o exercício, ver imediatamente como é que o exercício fica, enviá-lo imediatamente para a aplicação web e fica logo disponível para os alunos poderem utilizar. Pronto, no início o Negua e o SIACLA eram projetos separados. O Negua para criar questões inicialmente para PDF. O SIACLA disponibilizava os exercícios e também modelos de temática. Depois lembrámos-nos de juntar as duas coisas e começámos a fazer questões parametrizadas de escolha múltipla, porque assim podem ser usadas no sistema web com feedback. O aluno escolhe uma opção, há um feedback que entra no sistema. Negua significa então isto. Portanto, somos 5 pessoas neste projeto, combinação das duas coisas. Eu na programação da aplicação web, o João Pedro na programação do Negua em Python, o Paulo Gervaino, responsável pelos conteúdos do cálculo 3, Paulo Rogério pelo 2 e a Dina básica. Tivemos este ano passado também 10 alunos no mestrado em matemática para professores, criar conteúdos para o básico e secundário. E tive uma aluna no mestrado em matemática de aplicações que fez uma tese sobre redes bayesianas, a aplicação de redes bayesianas e evolução. Ok, redes bayesianas. Portanto, as redes bayesianas são utilizadas no SIACLA no modelo utilizador. Em sistemas inteligentes é muito importante o modelo utilizador. E uma das técnicas usadas normalmente nos sistemas inteligentes são redes bayesianas. A outra é a fuzzy logic, também é usada. O que são redes bayesianas?
começar por falar agora um bocadinho das redes bayesianas e depois explico como é que elas são usadas pelo modular utilizador no sistema. São modelos gráficos, há uma interação entre a teoria das probabilidades e os grafos. Assim, de uma forma intuitiva, portanto, é um grafo acíclico dirigido, portanto, sem ciclos, as arestas estão imutáveis, e há probabilidades associadas aos nós. Cada nó representa uma variável aleatória com um número finito de estados, portanto, uma variável discreta. No nosso caso, ela é binária. No modelo utilizador, basta ser binário. Vou ver o que é que elas significam. Mais rigorosamente, há um conjunto de variáveis proposicionais V, depois um conjunto de relações binárias definidas sobre as variáveis V, ou seja, arestas aumentadas, e uma função probabilidade conjunta P, definida sobre as variáveis, de tal modo que V é um grafo dirigido, cíclico conexo, e G, com a probabilidade conjunta, ou com a função probabilidade conjunta, satisfaz a hipótese de independência condicionada. Também se chama separação direcional, que é o que eu defino a seguir. Pronto, então temos um grafo, os nós são variáveis aleatórias, tá? E temos uma probabilidade. Independência condicionada é isto. Portanto, para cada variável x de v, o conjunto dos pais diretos de x separa condicionalmente x de todo o subconjunto y de v que não contém x ou algum dos seus descendentes. Acho que não se percebe nada assim. Ou a forma percebe-se melhor. Então, basicamente é isto. A probabilidade de x ser pais de x, pais diretos, portanto, nós não partem certos que chegam a x. Tá? E y, em que y não inclui nem x nem descendentes de x, é a mesma coisa que a probabilidade de x se são os pais de x. Ou seja, podemos descartar aqui este y se ele não contiver x nem descendentes. Tá? Esta é a hipótese. Portanto, é a independência que a gente impõe no grafo quando ele define uma rede bayesiana. Já vou agora mostrar uns exemplos para isto se entender. Mas a ideia é esta. Isto vai, digamos, diminuir o número de probabilidades que é preciso indicar. Como esta é igual àquela, vamos ter uma série de igualdades e o número de probabilidades que é preciso indicar para a coisa ficar completa é mais pequeno. Basicamente é isso. Pronto, se x pertence, mantendo em x nem descendentes de x. Descendentes de x são aqueles, portanto, se sai uma certa de x para ele é descendente. Só há um caminho a partir de x que chega àquele, né, orientado, aquele é descendente de x. Descendentes é isso. Pais diretos é o de cima, descendentes é vários níveis abaixo, não vários. Aqui um exemplo simples. Temos só 5 nós. Então, por exemplo, aqui. A probabilidade de x se x1 e x2 e x4 é a probabilidade de x se x1. Portanto, eu posso descartar o conjunto formado por x2 e x4, porque x2 e x4 não são nem x nem descendentes de x. Agora, dada uma rede bayesiana, a função probabilidade conjunta pode ser determinada da seguinte forma. Portanto, a probabilidade de x1, xn, não sei se a função de probabilidade conjunta significa isto. Se calhar a gente sabe, não. Significa isto. F de x1, x2, xn, isto é a função de probabilidade conjunta. Aqui está px1, xn. A função de probabilidade conjunta significa isto. É a função f, também assim. É a probabilidade de x1 ser igual a x1, vírgula x2 igual a x2, etc. xn igual a xn. Que significa aquela notação. E diz então aqui o seguinte, que esta probabilidade pode ser sempre calculada assim pelo produto. Ok, nós podemos ordenar as variáveis no grafo de modo a que os pais de cada nó apareçam, fiquem a seguir a ele na ordenação. O grafo é cíclico. Ok, isto aqui ocorre sempre, não é? Este é o problema, portanto, a fórmula do produto das probabilidades. Portanto, quando isto
estou por sempre, né? P de x1, xn é o produto pxis para 2 fica assim. P de AB igual a P de A sobre B vezes PP, né? E se forem 3, é igual, se forem N, dá a mesma coisa. Ok, agora, se nós assumirmos que os pais, como a ordenação é tal, os pais de x estão no conjunto a seguir ao xi, os pais estão ali, e os descendentes e o próprio xi não está, podemos cortar todos à exceção dos pais. Então, isto ocorre sempre, não é? Mas aqui podemos cortar todos exceto os pais, ou seja, sobram só os pais. Tá? Isto assumindo a hipótese de independência condicional. E pronto, obtemos a fórmula que está assim. Isto é muito útil, porque agora o número de probabilidades que vamos ter de indicar é muito mais pequeno. Portanto, isto define a probabilidade para todo o grafo, porque é todas as possibilidades para todas as variáveis, é a função de probabilidade conjunta. E para definir esta função só precisamos de indicar algumas das probabilidades condicionadas, não todas. Então, tem de atender naquela hipótese. Pronto, então no exemplo anterior, o boneco, a figura é a mesma, a ordenação é que está diferente. Tá? O número de x1 está em baixo, de modo a que os pais estejam a seguir. Tá? A x1 está aqui primeiro, portanto, no par tem setas dele. X2 é o pai de x1, único. Né? E a ordenação está de maneira que os pais aparecem a seguir. Portanto, x2, o pai do x2 é x4 está a seguir, né? O do 4 é por 2. Estão a ver, não é? Portanto, x3 é o x4. Pronto, agora para definir a probabilidade conjunta para estas 5 variáveis é fácil, de acordo. Probabilidade de x1 de x2, né? Se o pai, probabilidade de x2 de x4, o único pai, x3 de x4 e x5, né? São os únicos pais. X4 não tem pais, né? X4 já tem pais, e o x5 também não. Pronto. Ok, então em termos práticos, o que é que isto significa? Nós temos uma rede bayesiana, portanto a hipótese é válida. As únicas probabilidades que nós temos que indicar são as probabilidades daqueles que não têm pais e as probabilidades condicionadas de cada um dado os pais. Tá? São as únicas que temos para a coisa ficar completa. A função de probabilidade conjunta ficar definida. Ok, vamos agora ver para que é que serve isto na questão então do estudo autónomo e do modelo do utilizador. Um exemplo muito simples. Vamos assumir que cálculo é só derivadas integrais. Nós só temos que dizer então a probabilidade do aluno saber derivadas, a probabilidade de ele saber integrais e depois a probabilidade de saber cálculo se sabe derivadas integrais, sabe um, não sabe o outro ou não sabe nenhum. Tá? Tendo em conta a fórmula da pouco. Só preciso indicar a probabilidade daqueles onde não chegam certas e a probabilidade de condicionais, todas as possibilidades para aquilo que não chega certas. Só um neste caso. Seguirem aqui, estou a assumir que as derivadas têm um peso de 60% do cálculo e os integrais 40%, não é? Portanto, é sempre assim. Nós basta pegar na cadeira, depois na prática, dividi-la em vários capítulos e atribuir uma percentagem em cada capítulo, pode ter em conta tipo, a quantidade de aulas que é dedicada àquele capítulo, por exemplo. Pronto, e depois no sistema o que é que acontece? No início o aluno vai estudar cálculo, este é um exemplo muito simples, pode ter outras coisas, mas vamos ver que isto tem muitas novas. O que é que acontece? O aluno fica com a rede só com os conceitos associados a ele. Portanto, aqui chamo conceitos a todos os nós, no mapa conceitual, o cálculo é um conceito, derivada é um conceito, integral é um conceito. Conceito entre aspas, não é? Conceito para distinguir de evidência, que é o outro tipo de nós que a gente conhece. O que é que acontece? Ele responde a uma questão que envolve derivadas. É preciso indicar, portanto, derivadas, a questão vai chegar a uma seta, é preciso indicar a probabilidade dele
O R igual a 1 significa acertou na questão, o R igual a 0 significa não acertou. Portanto, basta indicar a probabilidade de ele acertar se sabe derivadas. Portanto, a probabilidade não é 1, porque ele pode se enganar, não é? Isto aqui é muito importante. Portanto, é o tal sleep, já vou falar assim. E a probabilidade de ele estar na questão se não sabe derivadas. Aqui, quando são questões de escolha múltipla, com 4 opções, esta probabilidade sempre é 25, não é? Porque há 4 opções, se ele não sabe nada, respondeu ao caso, a probabilidade de estar na 4. Depois, portanto, aqui assim a rede fica completa, já tínhamos as probabilidades para a parte de cima dos conceitos, indicamos as probabilidades, estas duas aqui para o R, fica completa. E agora podemos calcular a probabilidade de ele saber derivadas, assumindo que acertou na resposta. Tá? São probabilidades a posteriori, são os bolívares da rede, tendo em conta as probabilidades que lá estão especificadas. Portanto, isto é fácil de fazer a conta. Podemos agora usar aqui aquela forma que eu escrevi ali. A probabilidade de saber derivadas se respondeu certo. Portanto, dá para trocar, usando a fórmula de Bayes, é a probabilidade de responder certo se sabe derivadas, vezes a probabilidade de saber derivadas se for responder certo. Fórmula de Bayes. Pegar isto, usar isto duas vezes, ao contrário, né? PBA igual a PCA. E depois isto é igual àquilo, isso é a fórmula deste. Não permite trocar, não é? O PSA aparece em função da probabilidade de ACP. Pronto, então usando apenas a fórmula de Bayes, a gente consegue fazer as contas. Portanto, eu vou esquecer aqui os detalhes das contas, mas a ideia é usar isto, troca-se, usa-se as únicas probabilidades que é preciso indicar na rede, e nós conseguimos fazer a conta usando aquelas probabilidades. Portanto, as probabilidades totais dos nós chegam certas e as condicionadas dos outros, conseguimos fazer a conta e ver qual é a probabilidade de ele saber derivadas, tendo acertado numa questão sobre derivadas. É essa. Eu vou mostrar aqui o GED, que é o técnico que a gente usa para fazer isto. Portanto, isto é a mesma rede bayesiana que naquele exemplo. Portanto, dá para simular aqui o que é que acontece com os números. Se ele acerta, ele revelou conhecimento sobre derivadas, passou para 76%, e também revelou algum conhecimento sobre cálculo, porque cálculo divide-se em derivadas integrais. Portanto, e aqui está o interesse das redes bayesianas. Ao acertar na questão, não apenas sobe o conhecimento sobre derivadas, mas a rede ela calcula automaticamente o conhecimento sobre cálculo. Portanto, isto depois, nas redes maiores, o sistema é exatamente a mesma coisa, só para a rede é mais complicado. Pronto, e este cálculo não é questão de concordar ou não. Portanto, se a equação, digamos, a rede bayesiana é uma proposição muito grande, ela tem que estar correta. Tá? Sem ter uma evidência, não tem que ser calculada, tem que ficar tudo correto mesmo. É essa. Portanto, é um formalismo robusto que faz o cálculo. Pronto, aqui dá para fatorizar usando a tal fórmula para a pouco, usando a tal hipótese, e além de ilustrar que além de saber, podemos calcular a probabilidade de saber derivadas, podemos ir mesmo à probabilidade de saber cálculo, ou o belief que o sistema tem na altura acerca do conhecimento do volume sobre o cálculo. É a mesma regra, também não gostar. Outro exemplo. Agora, cálculo divide-se em derivadas, integrais e equações com derivadas parciais. Com peso 50% para derivadas, 30% para integrais e 20% para equações diferenciais. É só para ilustrar. Aqui é preciso indicar então as probabilidades para derivadas, integrais e equações diferenciais, que vão ser 0,5 à partida, 50%, porque não há evidência, ele não demonstrou nenhum conhecimento, portanto, não somos inclinados nem a achar que ele sabe nem que não sabe, 50%, não há informação. E depois temos que dizer quais são as probabilidades de todas as possibilidades, probabilidades de saber tal que se sabe derivadas, integrais e equações diferenciais, se sabe um, não sabe os outros, etc. Então são todas estas probabilidades. Estas calculam-se muito facilmente. É só somar os pesos. Por exemplo, a probabilidade de saber derivadas, saber integrais e não saber. A probabilidade de ele saber que algo se sabe derivadas, integrais e não sabe equações diferenciais é somada
aqui o peso das derivadas pelos integrais. 0,5 mais 0,3 dá 0,3. É só somar. Pronto, agora vamos, neste exemplo, vamos assumir que o aluno respondeu a uma questão que envolve derivadas e integrais. Portanto, é preciso de colocar agora na rede as probabilidades dele acertar se sabe derivadas e integrais, se sabe um ou não sabe o outro, ou se não sabe uma das duas. Portanto, este número aqui da ponta é fácil. Ele é igual ao slip, 1 menos o slip. Portanto, a probabilidade de ele acertar na questão se sabe derivadas e integrais não é igual a 1. Ele pode saber as duas coisas, mas enganar-se. Então, há um parâmetro que é a probabilidade de ele se enganar, o slip, que é 0,2, e portanto 1 menos o slip é 0,2. Daquele lado ali está a probabilidade de ele acertar na questão, no caso, não saiba nada. Então é 0,25. Né? Depois estes aqui pelo meio, eu já vou dizer a seguir como é que se calcula. Tá? Portanto, ainda é preciso dizer a probabilidade de ele acertar na questão, caso saiba alguns e não saiba os outros. Neste exemplo aqui, vou mostrar só a regra bayesiana. Portanto, o cálculo faz-se usando a regra de Bayes, depois existem algoritmos otimizados para fazer isto. Vou mostrar só na regra bayesiana o que é que acontece. Portanto, tem o mesmo gráfico naquele exemplo. Se eu colocar aqui em evidência que ele acertou, o que é que acontece? O conhecimento sobre derivadas aumentou, o conhecimento sobre integrais aumentou. O interessante é que aumentou mais o conhecimento sobre derivadas do que sobre integrais. Ou seja, esta pergunta tem mais a ver com derivadas do que com integrais. E claro, o conhecimento propagou lá para cálculos. Não afetou nada ali o belief nas equações diferenciais, porque a pergunta não tem nada a ver com aquilo, está separado. Pronto, então as evidências são binárias. Eu penso que fica mais ou menos claro. Eu saltei aqui a parte das contas, mas são contas daquelas fáceis assim. Pronto, quando o aluno responde uma questão do PMAT, entram 4 evidências logo na rede bayesiana. A rede bayesiana inicialmente é um mapa conceptual do curso em estudo. O aluno responde a um modelo, onde tem 4 afirmações, eu tenho que dizer se é verdadeira ou falsa cada uma delas, entram 4 evidências. Portanto, ou seja, àquele grafo vão ser adicionados 4 nós. Os nós vão ser ligados aos correspondentes conceitos que cada uma das questões envolve. Nego é apenas uma evidência por questão, porque há só uma escolha de 4 opções. O aluno pode não responder, portanto, neste caso não entra evidência nenhuma. Das questões do PMAT podem entrar entre 4 evidências, entre 0 e 4, porque ele pode não responder a algumas das questões. Isto aqui é importante nos sistemas porque não é bom que o aluno seja forçado a responder caso não saiba, porque responde ao caso e vai dominar o sistema. Então, temos agora aqui um exemplo da rede bayesiana do cálculo 2, portanto não fica assim, tem muitos conceitos. Portanto, o cálculo 2 é isto aqui, depois temos capítulos, cada capítulo secções, cada secção subsecções. E depois ali a correspondente, o conjunto das barras de progresso associados a cada um dos conceitos. Como tem uma interface, isto é a interface da aplicação SIACA, não há design, eu sou eu que fiz aquela parte. Portanto, são barras de progresso do HTML5, mais básico, mas toda a informação está lá. O aluno vai respondendo, as barras de progresso vão subindo ou vão descendo conforme ele acerta o erro. Se calhar posso mostrar a aplicação, como ela funciona. Vou usar o Firefox, o HTML5, fica mais bonito no Firefox. Isto é a aplicação. O interessante é que a parte do estudo autónomo também tem os PDFs com os exercícios, folhas de exercícios e
de autómata, então aparecem as barras de progresso. Paulo, onde é que clico para aparecer o exercício? Uma barra qualquer. Uma barra qualquer. Pronto, apareceu uma pergunta e agora posso escolher uma opção ou ver a resolução. Aqui é sobre parametrizações de pulsos, de curvas. Eu não quis responder, não sei. Aparece a resolução. Como não respondi, a minha barra de progresso não subiu nem desceu. Convém ser bastante aqui sobre pontos críticos. Respondi muitas vezes ao caso. Vou responder agora ao caso. Portanto, não escolhi a opção correta, aparece a resolução detalhada desta questão. Portanto, tudo isto é parametrizado e a minha barra ainda desceu mais um bocadinho. Não passa a negativa, não passa a barra para o outro lado. Pronto, isto tem três tipos de utilizador, que é o aluno, o professor e o administrador. O professor vê estes números todos, são os exercícios todos que lá estão, portanto a interface está mesmo assim, é uma lista despejada para alguém. O professor pode vir aqui e ver o progresso dos utilizadores, o progresso médio da turma. T3-1 era a minha turma. Esta é a minha turma 3-1. Aqui a parte dos termos locais está bastante melhor, porque isto foi usado na avaliação, portanto eles tiveram mais cuidado aqui. E o mesmo aconteceu aqui nos teoremas, portanto subiu bastante. E pronto, basicamente é isto. Não tem aspecto, não tem design, mas toda a parte da abordagem é interessante, tem os acrobretes. Pronto, então, para adicionar questões, evidências, elas são adicionadas naquele gráfico grande que apareceu ali no cálculo 2. Sempre que o aluno responda, o gráfico ainda cresce, né? Entram nós, representam as evidências que vão ser penduradas nas folhas da árvore. E são definidas as probabilidades condicionadas e depois é propagado o conhecimento conforme o aluno acerta ou erra. Pronto, são muitas probabilidades, né? Porque no gráfico dos conceitos, como vimos, é só somar os pesos, mas no das respostas é preciso estar a indicar as 12 elevado a n probabilidades em que n é o número de conceitos que a resposta envolve. Portanto, é chato o professor agora, cada vez que faz um exercício, estar a dizer qual é a probabilidade de ele acertar, sabe isto, não sabe aquilo, sabe isto, sabe aquilo, não sabe aquilo. Não pode ser. Né? O que é que se faz? Aqui é que o modelo do utilizador é mais interessante. Portanto, há dois tipos de nós, como já disse, um representam conceitos, os outros representam respostas, onde são colocadas as evidências. As dos conceitos são só a partir dos pesos e as das respostas têm que ser calculadas a partir dos conceitos e pesos que as respostas envolvem e de vários parâmetros, que são parâmetros SLIP, que já falei, o parâmetro guess, o nível de dificuldade e a discriminação que vai fazer a discriminação da função. Já vamos ver a seguir. Esta função, a função E, que é utilizada em IRT, Item Response Theory. A função tem este aspecto. C aqui é o valor do guess, que é 1 sobre n, em que n é o número de respostas possíveis. No caso, escolher um múltiplo, o n é 4, portanto o C vai ser 0,25. O A é a discriminação. O A e o B vão afetar o gráfico da função que eu vou já mostrar a seguir. Na função vamos só ver que o g de 0, esta função, o g de 0 dá, esta coisa aqui fica igual ali àquela, dá 1 menos 1 menos c, portanto dá c. O g de 0 dá c, ou seja, o s. O g de 0 é o s. E se fizermos o x tender para mais infinito, a parte de baixo vai para mais infinito, portanto a coisa vai para 0, a função tende para 1. Tá? Ou seja, o g de 0 é 0, a função tende para 1 quando o x tende para mais infinito. Então o gráfico da função tem este aspecto. Para que é que ela serve? O g de 0 vai ser então C, probabilidade de ele acertar caso não saiba nenhum conceito, e depois temos que procurar o x asterisco
tal que guia de x vezes 3 que é igual a 1 menos s, 1 menos o C. O gráfico da função g é utilizado para ter todas as outras probabilidades pelo meio. A probabilidade dele acertar na questão se sabe alguns conceitos e não sabe outros. Como é que isso é feito? Diz assim. Portanto, a probabilidade dele acertar na questão, que é igual a 1 e acertar na questão, se sabe os conceitos de gama 1 e não sabe os conceitos de gama 0, é calculada assim. É o g, portanto, aquela função g, vamos ao gráfico da função, pegar no ponto que se obtém somando apenas os pesos das questões que se está a assumir que ele sabe. Ou seja, temos um intervalo, vamos pegar também o intervalo. Também não, quer dizer, somando os pesos, vai ser uma parte do intervalo, e temos o valor dito. Pronto, é assim que os pesos são, as probabilidades são todas calculadas. Portanto, a partir daqueles poucos parâmetros, nós conseguimos todas aquelas probabilidades. A probabilidade de se sabe isto, não sabe aquilo, sabe aquilo, etc. Então, mais ou menos, como é que é, né? Assim, o professor cria o exercício, diz quais são os conceitos que a questão envolve, diz qual é o ciclo, o guess, descrição e a dificuldade, e automaticamente todas as probabilidades são calculadas e metidas nos nós adicionados na Bayesiana. O que é a discriminação? O professor tem que dar a discriminação. A discriminação vai fazer o seguinte, portanto, o gráfico, se a discriminação for maior, o gráfico vai ficar mais inclinado e vai começar a subir mais tarde. O nível de dificuldade vai translacionar o gráfico. Portanto, depois isso vai ter um efeito nas probabilidades que vão ser colocadas na frequência. Em princípio é o efeito que se espera. Não é? O nível de dificuldade vai fazer com que as probabilidades fiquem mais altas, portanto, a discriminação vai fazer com que... Ainda é difícil de ver, mas... A discriminação tem a ver com o nível de dificuldade do exercício perante o professor. Não, a professora acha que a função seja mais difícil ou menos difícil, atribui um valor. Sim, vai ter um efeito, digamos, o conhecimento, se a pergunta é mais difícil, acertar na pergunta vai fazer com que o conhecimento se suba mais. Okay. Pronto, é que a discriminação a mim não me dizia nada neste contexto. Sim, e a discriminação também tem um efeito. Claro, estes parâmetros, já agora posso falar dos parâmetros. Os parâmetros inicialmente são estimados pelo professor, né? O professor conhece a matéria e já tem experiência de ensino, vai estimar os parâmetros. Claro que o ideal é que depois, com base na utilização que os alunos vão fazer das perguntas, os parâmetros sejam melhorados. Não são já estimados, mas vão ser atualizados em conta ao feedback da utilização do sistema com alunos. Pronto, o modelo do utilizador foi proposto pela Eva Valquez, no tese do doutoramento em 2002, com já uma adaptação ao modelo. Ele foi testado com alunos simulados nessa altura. Fizemos um teste com alunos reais, comparando o diagnóstico bayesiano com o diagnóstico de pessoas humanas. Já professor robô. Como é que traduzimos então? Os alunos também eram humanos? O sistema de Mas eram reais. Não, lá bem. Não era complexo. Pronto, e publicámos aqui no... Eram mais irracionais que reais. E já agora, qual foi o resultado da comparação? Diz aqui. Okay. Uma amostra de 152 alunos, equações de primeiro grau, teste escrito. Compramos duas coisas. Portanto, o diagnóstico bayesiano para testes escritos e o diagnóstico bayesiano para teste em computador na plataforma do tema. No teste escrito, por acaso não trouxe os gráficos, mas a correlação foi muito boa. Ou seja, aquilo que o professor achava que o aluno sabia e aquilo que o sistema bayesiano dizia estava muito perto. No teste em computador não foi muito bom, mas aqui nós atribuímos isto não a um problema com o computador, mas sim a um erro no nosso... Bom, primeiro, o guess é muito alto nas questões de verdadeiro e falso, 0.5, e isso já não é bom para o diagnóstico. E depois, nós forçávamos o aluno a responder. Isto foi um erro, não devíamos ter dado a possibilidade do aluno dizer se é verdadeiro, se é falso, ou não responder. E isso foi estragado a população. Quando o aluno é forçado a responder ao caso, já a coisa não funciona bem.
pelo menos no teste escrito de regulação. Mas o teste escrito também era escolha múltipla? Não. O teste escrito era parecido aos testes de escolha múltipla, mas o aluno respondia. E depois havia perguntas sobre conceitos e utilizámos a rede bayesiana para fazer o cálculo. Portanto, o aluno dava evidências sobre os conceitos na folha da árvore e depois a rede bayesiana fazia a conta e via quanto é que ele sabia no assunto. Não é uma coisa automática, vocês tinham que traduzir para a rede bayesiana, não é? Sim, tivemos que colocar os dados lá para fazer. Viabilidade do Messias. Messias é o nome que a gente usa internamente, Mathematics and Learning Self-Study Interactive System. Pronto, é bastante simples de utilizar. A programação não foi muito simples, fazer aquilo tudo, os gráficos e vezes, mas pronto, a utilização é simples. É simples para os professores que têm só construir o mapa conceitual que em princípio têm que sempre fazer, o índice da disciplina e depois criar os exercícios. Também não é difícil, faz cronologia. Tem que saber um bocadinho de HTML, LaTeX e Python, mas é pouco. E para o aluno, portanto, é uma ferramenta de apoio ao estudo, autónomo, que eles podem usar no computador, no tablet e no. Isto ainda vem do Brasil, é no telemóvel. No celular. Já fizemos um inquérito. Vou só referir aqui as questões que têm as varinhas mais altas. Ela está aqui, a questão. Não consigo ver a letra. 7. Questão 7 é: considera importante que sejam disponibilizadas as resoluções detalhadas de questões do meio GT+. Os alunos gostam muito das resoluções. Mas a questão 2: é vantajosa a existência de uma aplicação dedicada com o SIACL para apoio ao estudo autónomo relativamente a ter apenas material disponibilizado na internet no e-learning? Também quase todos acham que sim, 4.6 em 5. É interessante, né? Porque é uma aplicação, não é pelo aspecto do design da aplicação que é extremamente fácil. Eu acho que é mais pela simplicidade, por ser dedicado aqui. Realmente pode ser muito sofisticado. Já passou mais uma questão. É o último, a última está em segundo lugar. Esta é uma barra grande. Mesmo existindo o SIACL para apoio ao estudo, as aulas são importantes. Ainda bem. Vá lá. Estás descansado, não é? Vá lá. Mas para ali para ver as malas dele. Olha, é uma boa coisa para as OTs da manhã das 20 horas. Olha, fazer estas coisas aqui. Isso temos estado hoje É ou não é? É o que eu estou a dizer. Ainda bem que está aí o Presidente. Há ali uma barra muito pequena, mas é porque foi feita pela negativa. Portanto, diz o feedback, portanto, é a questão 9, o feedback, como saber se acertei nas questões barras de progresso dos sistemas de apoio ao estudo autónomo, não é importante. Aqui, É para a negativa, portanto. Baixa. Vamos agora só um bocadinho, ferramentas informáticas, o 6, onde está feito o NEGU, ele é open source. Na programação da aplicação web também foram usadas coisas da Microsoft, mas as versões freeware. O Genius Smile então, é o pacote que permite programar com redes bayesianas, criar os grafos, adicionar nós, fazer a propagação do conhecimento, etc. Também freeware. E o MathJax, que é o que interpreta as fórmulas que estão escritas em LaTeX, mesmo, o browser interpreta. Pronto, então a utilização disto foi feita pelos alunos, os autónomos, os professores, podem usar o NEGU para armazenar os seus exercícios. Portanto, muitas vezes a gente faz exercícios princípios sobre os parâmetros, o NEGU permite organizar os exercícios, além de criar exercícios mais interessantes porque já estão parametrizados. Em vez de a gente escrever o integral de 1 a 2, pode pôr A a B e depois dizer quais são os valores para A e B que fazem sentido para aquele exercício. É mais interessante. Os professores, além de guardarem os seus exercícios, podem decidir com quem querem partilhá-los usando o sistema de Google.
Pronto, usámos também nas aulas, dá para usar o Megua diretamente, o SIACPA. A interação dos alunos é feita no Facebook. Portanto, as perguntas no SIACPA têm um número associado, aqueles números que apareciam ali. Quando aparece a resolução, o aluno consegue ver o número da pergunta e consegue referi-la, falar com outros, dizer qual é a pergunta. Futuro do Megua. Bom, ainda estamos a tentar melhorar a questão das figuras 3D, mas a tecnologia disso em geral ainda está pouco desenvolvida. Portanto, são úteis especialmente no cálculo 3, para funções com várias variáveis, quadros. O interface, a questão da organização das bases de dados, a comunicação com o SIACPA também pode ser melhorada. A Megua tem a vantagem de ser open source, como já disse, a independência do autor, o professor faz tudo, não depende de ninguém, só ver as cores imediatamente. Funcionalidade ilimitada porque o professor tem acesso ao Python para fazer o que quiser. Pode usar só coisas básicas, mas também pode usar toda a funcionalidade da linguagem Python, que é poderosa e compositor. Já agora tem mate também. Está a ser desenvolvida uma plataforma que permite a criação de exercícios sem necessidade de conhecimentos nenhum sobre linguagens. Nem HTML, nem LaTeX. LaTeX sim. Nem Python. Nem LaTeX. O professor consegue criar exercícios sem os conhecimentos técnicos. Portanto, a ideia é passar a exercícios pré-gerados, como acontece com o Megua. Atualmente o PMAT gera exercício em runtime. Portanto, a partir de enviado o ID, o Web Service gera o exercício no instante em que é feito o pedido. Mas a ideia é então fazer exercícios pré-gerados, mas em grande quantidade, portanto, de forma que o comportamento seja análogo. Pronto, para ser utilizável por não programadores, por pessoas sem conhecimentos técnicos, claro que a funcionalidade será limitada. O objetivo, digamos, os dois sistemas fazem sentido de existir, o sistema Megua e o sistema da nova plataforma do PMAT, objetivos diferentes. A ideia é acrescentar uma dica às questões de resposta verdadeira e falsa, de modo que esses sistemas de aprendizagem sejam mais interessantes. Pronto, em relação ao estudo autónomo, agora, a gente pretende criar um sistema inteligente para diagnóstico de estudo autónomo da matemática elementar do ensino superior, que inclua conteúdos do secundário. Portanto, isto com base em questões de verdadeiro e falso e de escolha múltipla. A ideia é o aluno começa a utilizar o sistema, identifica as suas dificuldades em bases do ensino secundário, automaticamente vai para estudar esse assunto e continua a responder questões para combater essas lacunas das fases. Pronto, várias coisas que ainda pretendemos fazer, formalizar a questão das escolhas, das perguntas de escolha múltipla, ajustar parâmetros, como já falei, enriquecer o mapa conceitual, outros tipos de relações entre conceitos, tipicamente adicionam-se relações de pré-requisito, neste momento temos só agregação, um conceito divide-se nestes. A nível do modelo do utilizador, portanto, recolher mais dados sobre o utilizador, além do conhecimento. Uma decisão, portanto, permite saltar de uns cursos para outros, sugerir textos, guiar automaticamente o utilizador ou sugerir questões tendo em conta o progresso que ele já revelou. Neste momento não temos recursos, não são muitos, quer a nível da programação, que são docentes que estão a programar só, sem ninguém, conteúdos e especialmente também o design, que não existe design. Temos vários projetos e, em princípio, podemos ter apoio para continuar a desenvolver o sistema. Tem aqui algumas referências, portanto, SIACPA, Megua, o artigo da tese da EVA, o modelo de utilizador inicial, depois o nosso estudo, o artigo do Megua, o projeto de matemática de ensino e, provavelmente, o matérias. Pronto, e isto que eu queria dizer, uma hora.